Mas na hora que acabou o culto, eu fui: oi, tudo bem, senhor? Seja bem-vindo, Deus abençoe o senhor, volte sempre. Eu fui e dei um abraço nele. Muito obrigado pela sua visita. Passados uns dias ele encontrou uma irmã da igreja e falou para ela assim: eu fui lá na sua igreja e o seu pastor, no final, ele me deu um abraço. Ela pensou que ele ia reclamar e falou para ele assim: não, mas é assim mesmo, pastor, ele sempre abraça as pessoas que vão visitar a igreja, trata com carinho. Ele falou: não, mas eu não estou reclamando não. Ele falou assim: será que eu posso voltar? Ela falou: pode. Por quê? Ele falou assim: não, porque eu fui criado naquela FUNABEM, né? FUNABEM, FEBEM, tinha antigamente, né, FEBEM? Eu fui criado na FEBEM e eu nunca levei um abraço na minha vida. A primeira pessoa que me abraçou foi aquele pastor. Eu posso voltar lá na igreja? Ela falou assim: pode. Ele voltou lá. Já tem mais ou menos uns 13 anos que ele está lá conosco, por causa de um abraço, que foi uma aproximação, um relacionamento, se relacionar de maneira efetiva, mostrar para a pessoa que você se importa, que ela é importante para você, que você anotou essas coisas todas. Então, dentro de uma escola dominical, dentro de um ambiente de aprendizado, de ensino, isso é fundamental. Eu cheguei outro dia numa empresa para comprar um material para a igreja, era segunda-feira. Todos os funcionários para quem eu dei bom dia, nenhum deles deu um sorriso, responderam bom dia entre os dentes, e sem exagero, eu passei por uns 15 para poder resolver o que eu tinha que resolver. E eu prestei atenção que não era só comigo, era com todo mundo. Quando eu fui pegar a mercadoria, eu já estava desiludido. Falei: gente, se eu sou psicólogo dessa empresa, eu mando todo mundo para um treinamento aqui para poder aprender a se relacionar com o cliente. Você sai de casa segunda-feira, você enfrenta uma fila dessa, e do outro lado do balcão um funcionário que você fala para ele bom dia e ele não fala nada para você, você fala entre os dentes. E quando eu fui fazer o pagamento, a menina que estava me atendendo, teve o celular dela, tocou. E esses celulares de hoje, não o meu até é muito discreto, mas tem os celulares de hoje que não são nada discretos. Quando ele toca, aparece o nome da pessoa, tá? A gente põe aquele nome no contato, não aparece Arthur, João, André, Isaac, não aparece ali? Aí estava escrito assim: amor. Eu falei: está atendendo o namorado, o noivo, o marido, na mesma hora que deveria estar pegando o pagamento que eu estou fazendo. Ele estava falando comigo e falando com amor no telefone, né? E pegando dinheiro e olhando. Eu falei assim: isso não vai prestar, assim, né? E começou a conversar sobre moto, e parece que tinha batido com a moto, não sei o que lá mais, e eu ali esperando. Aí me deu o dinheiro, mas não me deu a nota. Aí eu estou esperando. E eu falei assim: você pode me liberar? Eu falei: ele puxou a nota e me deu assim: está aqui. Jesus. Quando eu estava bem desiludido, que eu fui para a fila esperar para pegar o material, aí veio um rapaz: bom dia, senhor. O senhor já foi atendido, sorriu para mim. Eu afastei. Opa, você é o primeiro. Eu já estava desiludido aqui. Pensei que não ia receber um bom dia de ninguém. Ele falou: o povo anda meio estressado. Eu falei: deve ser, né? Aquilo mudou a imagem daquela empresa para mim. Mudou completamente. Falei: caramba, eu esperava que as pessoas fossem mais efetivas na maneira de se relacionar. Ainda bem que a obra lá na igreja, essa parte do altar acabando, e eu não devo ter que voltar aqui mais para comprar ferro. E voltar aqui de novo num clima desse não vai dar certo. Então, saber se relacionar é extremamente importante para nossas emoções. Um outro pilar da estrutura emocional é a motivação, da inteligência emocional. A nossa capacidade de estarmos motivados, ainda que as coisas não estejam correndo como nós gostaríamos. Motivado a ir para o culto, mesmo que esteja armando um temporal ali fora. Não, mas eu vou para o culto, eu estou motivado, eu vou lá. O quanto nós permanecemos motivados e o quanto nós investimos para estarmos motivados, a estarmos sempre acreditando, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das situações contrárias,
vai dizer também se nós estamos construindo uma emoção inteligente. Pessoas que por qualquer coisa perdem a motivação. Qualquer coisa, elas desistem dos seus objetivos, desistem dos seus propósitos. Elas não são inteligentes, elas estão trabalhando contra elas mesmas. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas procuram se motivar. Não deu certo, vamos tentar por outro caminho? Vamos fazer de novo? Às vezes o pastor está aqui, um projeto, e pastor, não deu certo. Mas não vamos desistir não, vamos por outro caminho agora. Vamos tentar por aqui. Não deu também não, vamos tentar por ali. Sempre acreditando que de alguma maneira vai acabar dando certo. E sabe o que acontece? Acaba dando certo. Acaba dando certo, porque está motivado e motivando os outros. Não desiste diante do primeiro obstáculo, nem do quinto e nem do décimo. Acaba conseguindo resolver, acaba conseguindo fazer o que tem que se fazer. Então, nós precisamos trabalhar a motivação. É tão bom, você chega numa segunda-feira, ou às vezes você chega no domingo de manhã, todo mundo quer dormir até mais tarde, mas você se motiva, levanta cedo e 9 horas da manhã está aqui na escola dominical. Mas por que você levantou cedo? Domingo todo mundo dorme até mais tarde. Todo mundo não. Eu fico esperando ansioso para chegar domingo, para a escola dominical, para estudar a palavra de Deus. Isso me motiva. Eu me sinto bem. Eu quero estar, eu aprendo. E aí a gente vai contaminando os outros. Venha, vai ser bom. Venha, você vai crescer. Venha, você vai aprender. Uma pessoa motivada, ela vai contaminando as outras a fazer a mesma coisa, a acreditar da mesma maneira. Tá? Aí, numa empresa, você já imaginou um patrão quando ele olha, esse rapaz, essa menina, está sempre motivado. Às vezes as coisas não estão tão bem, mas eu passo lá, está trabalhando, está sorrindo, está acreditando, né? Conversa com todo mundo, trata todo mundo bem, dá bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Daqui a pouco estou precisando de um gerente, estou precisando de um secretário executivo. É você. Onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi lá na igreja. Meu pastor deu um seminário lá e a gente aprendeu sobre a importância de estar sempre cultivando essas coisas, aprendendo a ter inteligência emocional, ou seja, usar a nossa emoção de maneira inteligente. Um outro é a empatia, a capacidade de nos tornarmos simpáticos e sermos simpáticos, sermos agradáveis. Aí não é só sorrir, aí é no todo, é a gente aprender a investir em simpatia, sermos agradáveis, sermos cordiais, investir nisso. Eu tenho um oficial lá na igreja onde eu pastorei, que ele era, se você fizesse uma pesquisa de rejeição, ele chegaria a 99%. Ele só não chegaria a 100% porque a misericórdia de Deus no coração dos irmãos ia ajudar de alguma maneira. E eu falei assim, mas você vai mudar. Você vai mudar. E comecei a trabalhar com inteligência emocional. E comecei a falar, você não é nem um pouco simpático. Você precisa investir em simpatia. Você precisa investir em empatia. E às vezes, quando alguém chegava e reclamava, pastor, fulano falou assim comigo. Falou? Tá bom, peraí. Aí eu ia lá e falava para ele assim, fulano, você falou assim com o irmão mesmo? Pastor, não sei o que lá mais, eu falei. Então vem cá. Sentava com ele, conversava, explicava para ele a importância dele investir em simpatia, mudar a imagem dele. Vamos trabalhar isso? Aí ele aceitou, vamos. Então agora vamos lá no irmão de novo. Aí o irmão fala de novo tudo que você falou para o irmão, mas agora você fala num tom de voz bem baixo, bem cordial, bem assim, assim, assim. Aí eu explicava para os irmãos, ele vai repetir o que ele falou para vocês agora, mas agora ele está aprendendo a falar de uma outra maneira.
Vocês deixam ele falar? Tá bom, pastor. Ele falava, irmãos, assim. Aí eu ia lá, apertava a mão dele. Parabéns, você conseguiu. Hoje não precisa mais fazer isso. Hoje ele caiu de 99%, né, de rejeição, está lá pelos 20% só agora. Eu digo para ele, você chega no zero, em nome de Jesus. Aprendeu a ser simpático. E por último, outro pilar, as nossas relações sociais, o quanto nós somos capazes de sermos sociais. Quando nós somos capazes de sermos sociais? Muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de nos socializarmos. E a inteligência emocional diz o seguinte: seja social. Seja social. Invista em ser social. Quer ver uma coisa muito interessante? Muitas vezes nós somos muito espirituais, investimos muito em sermos espirituais, e às vezes nós não investimos em sermos sociais. E por não investirmos em sermos sociais, nós não conseguimos trazer muitas pessoas para a igreja conosco, porque elas nos veem como pessoas que não são muito sociais. Às vezes você tem um amigo lá na sua casa, no seu trabalho, que ele não é evangélico, ele pertence a uma outra religião. Mas ele chama, vai ter um almoço na minha casa de aniversário do meu pai e tal, no domingo. Eu gostaria que você fosse para participar conosco. Ah, tá bom, vou ver se eu posso. Aí chega o domingo, não vai. Aí eles falam assim, poxa, você fala tanto de Jesus, você fala tanto de tantas coisas, mas quando eu convido você, você não vai na minha casa almoçar comigo. Os outros vão, mas você não vai. Isso faz o quê? Isso dá aquela impressão, aquilo evidencia que nós não sabemos nos socializar. E nós precisamos aprender a nos socializarmos. Nós precisamos se socializar, não significa abandonar Jesus, não significa deixar as coisas de Deus, nada disso. Apenas você foi lá, almoçou, Deus, parabéns, ficou uma horinha ali, foi agradável, depois pediu licença, agora eu tenho um compromisso, eu preciso ir embora. Se me dá licença, pode ir, tá? A pessoa fica, poxa, fulano foi lá em casa, almoçou comigo esse final de semana, participou. Aí quando você chega, olha, lá na igreja vai ter um culto assim, você não quer ir lá não? Aí você assim, nossa, foi na minha casa, deu parabéns para meu pai, para minha mãe, levou um presentinho. Quando chega na hora que você convida, ele vem também. Então a inteligência emocional, ela trabalha isso. Pessoas que querem se transformar em pessoas que têm uma emoção mais equilibrada. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde o desequilíbrio emocional é muito grande e onde as pessoas estão perdidas por não saberem como se relacionar, não saberem o que fazer para mudar um quadro. É muito comum, eu chego com os meus pacientes, eles chegam para mim e muitas vezes você fala assim, olha, meu filho surtou, minha filha surtou, eu vou levar no psiquiatra, vou levar no neuro, vou pedir para dar um remédio, que não é possível, eu não sei o que fazer. E muitas vezes quando a gente colocar em prática a atuar de maneira inteligente emocionalmente na vida daquela pessoa, você muda a situação, você muda o quadro completamente. Por quê? Nós não gostamos de lidar com pessoas que têm suas emoções conturbadas. Nós não gostamos. Por que nós não gostamos? Porque a emoção conturbada do outro evidencia que eu também posso ficar com as minhas emoções conturbadas. Então eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com aquilo. Então se eu tenho uma pessoa em casa como eu falei, dos conceitos de doenças emocionais, a depressão, ela é uma doença emocional muito comum nos nossos dias. A síndrome do pânico, ela é outra questão emocional muito comum nos nossos dias. Hoje, você já percebeu, houve uma época que nós víamos muitas pessoas andando pela rua, sem rumo, sem sentido nenhum na vida, que nós chamávamos de loucos, né? É louco, é doido. Mas já percebeu que isso até tem diminuído muito?
não é mais tão comum. Mas nós estamos percebendo que as pessoas estão cada vez mais andando na rua com as suas emoções completamente perturbadas. Esses são, entre aspas, os loucos de hoje. Esses são os loucos de hoje. E esses loucos de hoje, eles estão assim porque não tem quem dê atenção às emoções deles. Muitas vezes eles chegam, entram na igreja, vêm na igreja, saem com a mesma perturbação emocional que eles chegaram. Porque a gente não consegue detectar o que está acontecendo com eles, na verdade. Por quê? Porque nós não trabalhamos emoções. Quando o pastor João faz um seminário aqui e traz as emoções para dentro do tema do seminário, ele está tendo um ato de muita coragem, porque não se gosta de trabalhar emoção. Não se gosta de trabalhar emoção. A emoção é vista como uma inimiga da espiritualidade, quando na verdade ela não é. Porque a emoção equilibrada, ela flui uma vida espiritual muito mais frutífera. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe o que a gente quer alcançar. Então, hoje, muitas questões que antigamente eram vistas como doenças emocionais, não são mais. Antigamente, quem se lembra da neurose? Fulano era neurótico, lembra disso? Né? Aí tinha neurose, está neurótico. Quem hoje não tem medo de bala perdida? Quem não tem? Quem hoje não tem medo de estar separado de uma blitz falsa? Né? Isso aí antigamente era doença, sabia? Era neurótico. Hoje em dia é tão comum que neurose deixou de ser doença. Quando você vai no médico hoje, olha meu filho, você tem as suas neuroses, eu tenho as minhas, aprenda a conviver com as suas, que eu aprendo a conviver com as minhas. Isso não tem cura, não tem jeito, isso é daí para lá. Aí você vai assim, cria-se até o clube, tarja preta sim, e daí? Entendeu? Sou tarja preta sim, e daí? Por quê? Porque hoje em dia, quem não tem medo de alguma coisa? Quem não tem medo de alguma coisa? Agora, nós não sabemos lidar com o que está acontecendo com a emoção das pessoas hoje. Desestruturadas, sem esperança, buscando nas drogas, buscando no álcool, buscando no sexo, na prostituição, encontrar alguma coisa, algum fundamento para a sua vida, para tentar achar um equilíbrio para a sua estrutura emocional. É isso que as pessoas fazem hoje. Quando você pergunta, uma pessoa se enche disso, daquilo, de tatuagem, de drogas, o que você está procurando? Eu estou procurando paz. Eu quero um estado zen. Né? Mas por que é? Emoções desequilibradas. E nós, como igreja, precisamos saber para mostrar para as pessoas que é possível equilibrar a estrutura emocional, que é possível trabalhar com a estrutura emocional, que nós podemos trabalhar os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, hoje até criança dá sinais de inteligência, de emoções conturbadas. Você chega, as emoções estão completamente descontroladas. Lá na igreja tem um menino muito arteiro, e quando você chega perto dele e fala, fulano, e se você ameaçar encostar nele, fala assim, fica quietinho, ele grita, socorro, está querendo me estrupar. Eu já falei para os diáconos, não se aproxime dele, fala com ele de 2 metros de distância, porque se chegar mais perto, ele começa a gritar, socorro, quer me estrupar, quer me estrupar. Aí o que acontece? Ninguém queria chegar mais perto dele. Até que eu chamei os oficiais e você já parou para pensar no que é que esse menino passa nas emoções dele? Investigando, nós vamos descobrir que tem uma boca de fumo e que os traficantes da boca de fumo sempre tentam pegá-lo para abusar dele sexualmente. Então qualquer pessoa que se aproxima dele, ele grita, porque as emoções dele, elas estão fragilizadas. E a luta é mostrar isso para a igreja, para que nós possamos reestruturar
as emoções dele, trazê-lo e dizer: aqui você não precisa ter medo, aqui você pode se sentir seguro. Muitos problemas emocionais, síndrome de pânico, depressão, desapareceriam da vida de muitas pessoas se nós conseguíssemos apenas mostrar para elas que elas podem se sentir seguras na nossa presença. Só isso. Só isso. Resolveria para muitos, resolve para muitos. Porque os acontecimentos na nossa vida, eles podem nos descontrolar. A doença emocional, a doença mental, ela é uma realidade próxima de cada um de nós aqui. Basta que um gatilho seja acionado, uma perda aconteça, algo extremamente significativo não seja tirado, e dali para frente o risco está estabelecido. Está estabelecido. Como é que as pessoas enlouquecem? Como é que as pessoas surtam? Simples demais. Nós temos uma coisa chamada vínculo afetivo. E esse é o nosso calcanhar de Aquiles emocional. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles emocional. Recentemente, falando sobre esse tema também, eu falei para as pessoas: olha, quando nós estamos lidando com emoções, nós precisamos aprender uma regra básica. Emoção, cada um tem a sua de acordo com a sua estrutura. O que não é significativo para mim é significativo para o outro. Já viu pessoa? Outro dia, recentemente, tiraram um macaquinho de uma senhora, lembra? Lá para o lado de São Paulo. Vocês lembram disso? E foi uma confusão, estabeleceu-se a confusão. Se tirasse o macaquinho de mim, leva para o zoológico, graças a Deus que ele não trabalha com esse macaco aqui. Mas para ela existia um vínculo afetivo com aquele animal. E a mulher se deprimiu e um juiz de bom senso devolve o macaco. Sarou da depressão. Sarou. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer com uma pessoa deprimida. A primeira coisa que nós devemos procurar: como estão os vínculos afetivos dessa pessoa. Houve alguma perda? Houve algum dano? Ela sofreu alguma coisa? Quebrou algum vínculo? Teve alguma perda? Alguma coisa? Não teve nada, não. Muito provavelmente tem. Na maioria dos casos, é quase 100% de certeza que tem. Investiga. E às vezes você vai descobrir. No caso daquela senhora, era uma macaquinho. O vínculo afetivo. Há vínculos afetivos que nós podemos reconstruir. Há vínculos afetivos que não. Quando um pai às vezes perde um filho por vítima de uma bala perdida, ou de qualquer outra maldade que aconteça, dificilmente você vai reconstruir esse vínculo afetivo. Essa pessoa pode entrar em depressão, e a gente vai ter que usar outros mecanismos para poder ajudar essa pessoa. Mas tirando isso, na maioria das vezes, uma síndrome de pânico também, muitas vezes também, está ligada à questão estrutural. Vivenciou uma situação que ela foi grande demais para a sua estrutura emocional. Sua estrutura emocional não deu conta daquilo. Entra em pânico. E é triste. Se vocês nunca viram alguém com uma síndrome de pânico profunda mesmo, é uma situação extremamente triste. Mas uma coisa é impressionante: o poder que a palavra de Deus tem nessas pessoas. Quando a gente trabalha com foco nas emoções, em sarar, em cuidar. É impressionante o poder que a capacidade que a palavra de Deus tem de restaurar. Mas só que muitas vezes, como eu disse, nós temos medo de nos aproximarmos, porque as pessoas estão sofrendo. Nenhum lugar é mais eficaz para curar as emoções de uma pessoa do que a igreja. Nenhum lugar. Quando a igreja sabe, ela vai, ela traz, ela resgata, ela restaura. Porque nenhum lugar é mais eficaz. Ninguém conhece melhor a estrutura emocional de alguém do que o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele atua aqui.
Quando a gente traz a pessoa para cá e tem paciência, com carinho, com amor, o Espírito Santo de Deus ele vai restaurando as emoções dela, vai trabalhando na estrutura emocional dela. Então nós temos hoje os grandes problemas que nós enfrentamos dentro da questão das emoções, não são essas pessoas que antigamente nós vimos andando perdidas por aí, vagando, porque realmente tinham distúrbios emocionais, problemas neurológicos que não tem como atuar, que não tem como mudar. O grande problema das emoções de hoje são as dores e os sofrimentos que as pessoas trazem dentro delas e que muitas vezes são olhados até por nós mesmos como bobeira, como bobagem, como frescura, como petit, como fricote. São tantos os nomes que muitas vezes as pessoas usam para se referir à estrutura emocional fragilizada, que às vezes, e com isso as pessoas vão se deteriorando, elas vão sofrendo, elas vão perdendo. Mas quando nós olhamos com carinho, com amor, a gente muda isso, a gente muda esse quadro, a gente muda essa história. Porque as emoções elas podem ser restauradas. Uma pessoa emocionalmente conturbada agora, ela pode se tornar uma pessoa muito mais forte amanhã. Muito mais. Se a gente souber utilizar, a gente souber trabalhar. Mas é preciso se dedicar. E trabalhar a emoção requer dedicação. Requer dedicação. A inteligência emocional, ela é uma arma poderosíssima que nós podemos usar. Os aconselhamentos são armas poderosíssimas que nós podemos usar. O carinho, o afeto, são armas poderosíssimas que nós podemos usar. Nós estamos perdendo a capacidade de demonstrarmos afeto uns pelos outros. Nós estamos perdendo. Nós, igreja, precisamos acordar e restaurar a nossa capacidade de sermos afetivos. A nossa capacidade de nos importarmos. De mostrar que nós verdadeiramente nos importamos, que nós verdadeiramente queremos ajudar, queremos participar, queremos estar perto. Nós temos perdido essa capacidade. A vida corrida, os compromissos inúmeros que nós temos, nós não temos tido tempo para demonstrar afeto. Isso é dentro da igreja, isso é dentro de casa, isso é nos nossos relacionamentos diários. Nós não temos tempo. Nossa vida é corrida até para demonstrarmos afeto. Pesquisas estão sendo feitas dentro do campo emocional que muitas pessoas prefeririam ganhar menos, prefeririam viver uma situação de vida até inferior às que elas têm, mas gostariam de ter mais afeto. Gostariam de saber, se sentirem amadas, queridas, seguras emocionalmente. Eu estou ajudando um rapaz agora, ele perdeu a esposa, fez um mês ontem. Esposa com 30 anos e sofreu um acidente. 60 dias depois, já começando a se recuperar, um coágulo se desprendeu, foi para o pulmão, deu um edema e ela morreu. Antes dela morrer, ela vira para ele e fala assim: você encontrou alguém que vai te ajudar. Ele falou: como assim? Ela falou assim: o pastor Arthur ele vai cuidar de você. Por que você está falando isso? Na quarta-feira, ela morreu na sexta. Ela falou assim: porque sim. Aí fica aquelas coisas que Deus estava mostrando, que elas sabiam, né? Ela faleceu. Ele, um homão do meu tamanho, forte, hoje parece uma criança. E praticamente todo dia ele